Olá, tudo bem? Eu sou Flávia do Braço, especialista na técnica do fio reduzido, autora do primeiro livro brasileiro sobre a técnica, e a convite da Pinguim eu vou te ensinar a fazer essa manta, toda trabalhada em fio reduzido. Para fazer a nossa manta, a gente vai utilizar o fio flash em duas cores contrastantes. Eu escolhi aqui a número 4 e a 1670. A gente também vai usar agulhas número 6 e número 5 ou 5,5, agulha de tapeceiro, tesoura e marcadores de ponto se você sentir necessidade, tá? Esse item aqui é opcional. Bom, para começar, é importante que você defina o lugar onde vão ficar os fios e que você mantenha esses fios preferencialmente nessa posição para eles não embolarem. A gente vai começar fazendo 4 correntinhas e fechando elas com um ponto baixíssimo para formar um elinho central onde a gente vai trabalhar o nosso quadrado. 2, 3, 4. Vou fechar com um ponto baixíssimo unindo a última na primeira. E eu tenho aqui, ó, um elinho onde eu vou trabalhar. Vou trabalhar aqui dentro. E vou começar fazendo um ponto alto falso, puxando aqui, ficando com 2 argolinhas na agulha. Fecha um ponto baixo e sobe mais uma correntinha. Meu primeiro ponto tá pronto. Eu já vou aproveitar para enganchar aqui a segunda cor de fio que a gente vai conduzir por essa carreira todinha. Eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos, 1 e 2. E a gente vai trabalhar 3 bloquinhos com 4 pontos altos. Esse primeiro bloquinho ficou com 3 pontos, porque o último ponto a gente vai completar quando der a volta. Mas eu vou fazer agora 3 bloquinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, 1, 2, 3 e 4. Eu já tinha feito as 2 primeiras correntinhas de separação aqui, do primeiro para o segundo bloco. Vou fazer 2 correntinhas aqui para separar o próximo e 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Mais 2 correntinhas de separação e mais um bloco com 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Opa! 3 e 4 aqui. 2 correntes de separação. E vou fazer o ponto que ficou faltando aqui no comecinho, né? O primeiro ponto. Então, pronto. Completei os 4 pontos desse primeiro bloquinho também. Pula aquele ponto alto que a gente fez no começo e vem aqui na cabeça do segundo ponto e fecha com um ponto baixíssimo. E agora a gente aproveita para dar uma minimizada nesse buraquinho aqui, ó. Mesmo sendo o meio feito com as 4 correntinhas, dá para dar uma minimizada puxando esse fiozinho aqui, tá? Separa lá o primeiro fio, que é esse aqui, essa pontinha que tá sobrando. E a gente vai fazer nessa próxima carreira, ó. Sobe 2 correntinhas. E a gente vai preencher ponto sobre ponto. No mesmo lugar onde saiu, ó, as 2 correntinhas, a gente vai colocar mais um ponto. Essas correntinhas vão contar como ponto, mas elas vão tomar o lugar delas aqui em cima. Então não precisa se preocupar que vai parecer que ficou acavalado, mas no final elas se ajeitam e ficam perfeitinhas, tá? 3, né? Ponto sobre ponto, então eu tenho 3 pontos aqui. Chegamos aqui no buracão. De acordo com o nosso gráfico, a gente tem um ponto no verde e um ponto no off-white. Então, vamos fazer o primeiro ponto no verde. Não finaliza esse ponto para a gente trocar de cor. Finaliza ele com off-white. Um ponto no off-white. 2 correntinhas de separação.
não finaliza ele com off-white, porque a gente vai finalizar com verde. E aí faz o segundo ponto no buracão aqui, que é verde. E agora, ponto sobre ponto, verde sobre verde. Assim diz o nosso gráfico. E aí lá no buracão vai ser um ponto verde e um off-white. Então, começa o verde, não finaliza ele. Ó, idealmente sempre veja de onde está saindo o fio para você trocar a cor sem fazer bololô de fio aqui atrás. Fechei 2 correntes de separação. Vamos lá fazer o primeiro ponto. Não finaliza ele para a gente finalizar ele em verde. E aí finalizei o segundo ponto. E agora, ponto sobre ponto. Sempre que você for fazer ponto sobre ponto, não esquece esse primeiro ponto aqui, tá? Ele fica meio escondidinho aqui debaixo do segundo ponto do buracão, mas é importante que você lembre que ele existe e coloque um ponto ali, senão seu desenho não vai completar. Mesmo processo. Começamos e não vamos terminar com verde, mas com o off-white. Procura não apertar muito o ponto, porque para deixar a peça com maleabilidade na trama, tá? Como é uma manta, a gente não quer ela muito dura, né? A gente quer ela mais maleável. Então a gente já tá trabalhando com uma agulha maior do que indicada no rótulo, mas a gente também não tá apertando os pontos para deixar ela bem maleável, para ficar bem gostosinha. E coloquei aqui o último ponto. E aí agora, a partir de agora, a gente vai ter troca de cor nas próximas carreiras, bem aqui no começo do quadrado, né? Então é importante você sempre verificar qual é a cor do primeiro ponto da próxima carreira, porque é com a cor do primeiro ponto da próxima carreira que a gente vai fechar o último ponto dessa carreira, tá? No caso dessa daqui em específico, é verde. Então, fechei aqui. Vou lá na cabeça do primeiro ponto, estou pulando as 2 primeiras correntes, vou na cabeça do primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo. E aí eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 e 3. E agora eu vou fazer 4 pontos em off-white. Então, um aqui, outro aqui, ponto sobre ponto. E os próximos 2 vão ser lá dentro do buracão. Então, 1 e 2. 2 correntes de separação. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. Esse quadradinho é todo simétrico, tá? Então, o que acontece numa das laterais acontece em todas elas. O que facilita bastante a nossa vida. 4 pontos. Agora a gente vai fazer 4 pontos em verde. Aqui eu fiz 3 porque o último ponto vai ser quando a gente der a volta. Um e 2. 3 e 4. 2 correntes de separação. Dois, 3 e 4. É importante ficar atento para sempre trocar a cor
na última laçada antes da efetiva troca. Então, ó, terminei aqui a penúltima laçada. Na última eu troco a cor para que o ponto que vai ficar aqui na posição e a laçadinha que tava aqui na agulha fiquem da mesma cor. Senão a troca de cor não fica perfeita. Aí o seu trabalho não vai ficar bacana. E aí eu já vou trocar aqui para o verde para fazer o último ponto em verde. Então, começa aqui e na próxima carreira a gente vai começar com o off-white. Então eu preciso fechar esse ponto com o off-white. Confia no processo, tá? Porque quando você olha assim parece que vai ficar marcado, mas não vai. Ele justamente para não ficar marcado é que a gente faz dessa forma. Porque na próxima carreira isso vai me trazer um bom resultado. Opa! O primeiro ponto é sempre feito onde a gente fechou o ponto baixíssimo aqui, de onde saíram as duas correntinhas, tá? Para que a gente consiga colocar ponto sobre ponto. Repara, ó, que as duas correntinhas dão uma deslocada para o lado e assumem a posição desse ponto aqui. Se a gente não coloca esse ponto logo aqui, a gente cria um buraco aqui entre eles e aí fica feio o trabalho. Agora a gente só vai seguindo o gráfico. Então, se você estiver no desenho, é só acompanhar o seu gráfico, tá? White, termina com verde, porque os próximos dois pontos são em verde. 1 e 2. Troca de novo, porque a gente tem agora uma sequência de 8 pontos em off-white.
carreira a gente vai ter o início com o verde. Então eu preciso fechar com o verde. Vou lá na cabeça do primeiro ponto, depois as correntinhas, pego as duas argolinhas, fecho com baixíssimo. E nessa carreira aqui a gente vai ter só 2 pontos em verde aqui no meio. E o resto da linha, né, é todo em off-white. Então a gente só vai ter esses 2 pontos centrais em cada lateral e o restante tudo off-white. É importante também que você se atente para trabalhar em volta do fio que você está conduzindo, de maneira que o seu avesso fique sem nenhum fio passado. Então, de quando em quando, se certifica aí que você não está deixando o fio para trás, nem deixando escapar nenhum ponto que deve ser conduzido, para você não correr o risco do avesso do seu trabalho ficar feio também, porque afinal de contas é uma manta, né? Uma peça que não vai ter forro, que não vai ter como esconder esse avesso. Se você tiver dificuldade para observar no gráfico onde estão esses pontos que a gente está tecendo aqui no meio, essa é a hora de você colocar o marcador, tá? Não tenha medo de usar o marcador para marcar o centro do quadrado, né? O centro de cada lateral, ou marcar os pontos onde você precisa fazer a troca de cor. Marcadores de pontos são ferramentas excelentes para nos auxiliar enquanto a gente ainda não tem essa percepção do desenho, né, ou do ponto do trabalho onde precisa ser feita a troca. Já tá percebendo que quanto mais o quadrado cresce, mais longas ficam as carreiras, né? Por uma lógica normal, né? Da forma como a gente tece. Então a gente começa pelo miolo, vai crescendo o quadrado. Então a gente vai fazer o seguinte: da próxima carreira em diante, a gente vai tecer juntas essa lateral aqui que é o começo e a próxima. E aí essas outras duas eu teço nos bastidores para você não ter que acompanhar e dar toda a volta
e ficar um vídeo cansativo para você. Então eu vou começar, né, esse aqui para você ver onde começa e tudo mais, e a gente vai fazer a primeira lateral juntas. E aí depois as outras eu faço e volto aqui com você, tá bom? Então, ó, essa próxima carreira começa com verde, então a gente precisa fechar esse último ponto no verde. Vai lá na cabeça do primeiro ponto, fechamento de todas as carreiras é igualzinho. Sobe 2 carreiras e no mesmo lugar onde fechou baixíssimo já coloca o segundo ponto. Ó, então depois das 2 correntinhas de separação a gente tem 4 pontos em off-white, 2 em verde, 4 em off-white, 4 em verde, 4 em off-white, 2 em verde e 4. E aí a gente vai repetir 2 correntinhas de separação e vai fazer isso por esses 2 lados. Eu vou fazer aqui e volto com você pra gente fechar essa carreira. Na próxima carreira a gente vai começar com off-white, então eu preciso fechar aqui com off-white. E aí a gente vai, pula as 2 correntinhas, fecha lá naquela cabeça. São 2 pontos em off-white, 2 em verde aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aí a gente vai colocar 2 verdes, dois off-whites,
2 verdes novamente, e aí 11 off-white. Nove, e o 10 e o 11 são aqui dentro do buracão. Vou fechar em verde, porque na próxima carreira os 2 primeiros pontos são verdes. Fazer juntas a lateral completa aqui. A gente vai fazer 3 pontos off-white e 2 verdes. Então, 1 e 2 aqui dentro do buracão, e o terceiro já é ponto sobre ponto. Agora a gente vai fazer 8 pontos off-white. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 8. Dois em verde, 2 off-white, dois verdes de novo. Dois off-whites, dois verdes, oito off-whites agora, dois, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Dois verdes, 1 e 2. E aí, 3 off-whites. Então,
Um aqui no ponto sobre ponto e 2 lá dentro do buracão, totalizando 3. 2 correntinhas para separar o próximo bloco e a gente vai repetir pelas outras 2 laterais. A gente fez 6 pontos aqui, vamos fazer 2 verdes, outros 6 off-white, 2, mais 6 off-white aqui, dois verdes, agora são 8 off-whites, são mais 8, 3, 4, são 8, 5, 6, 7 e 8. E aí vamos alternar a cor. E agora 6 off-white, 2 verdes, 6 off-white para a gente concluir a carreira. Então 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 2, 1 e 2 e mais 6 agora em off-white. A gente conclui esse trecho e aí vamos repetir nos próximos 2 trechos. 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntes e repete tudo de novo.
2 verdes no buracão, 7 off-white. Nós vamos fazer 2 verdes, 4 off-whites, 2 verdes. 2 verdes. Quatro off-whites e agora mais 2 verdes. E agora a mesma coisa, 4 off-whites, 2 verdes, 4 off-whites. Dois verdes, 4 off-whites, 2 verdes. Isso tudo tá no gráfico, é só observação. É só acompanhar o gráfico que não tem erro na contagem dos pontos, tá? Eu tenho por hábito contar os pontos antes de começar a carreira, para ficar mais fácil para tecer a carreira, mas você pode acompanhar no gráfico ponto a ponto, sem o menor problema, que vai dar super certo do mesmo jeito. E agora a gente tem 7 off-white aqui para chegar lá no cantinho. E 7. Aí lá dentro do buracão, 2 verdes, 2 correntinhas e 2 verdes pra gente começar tudo de novo. E finalmente chegamos à nossa última carreira. Vamos fazer as 2 correntinhas de separação e vamos começar um bloquinho completo juntas. 2 pontos verdes aqui no buracão e nos próximos 2 pontos também. E agora a gente vai fazer 8 pontos off-white ou cru. 2, 3,
5, 6, 7 e 8. E a gente tem 2 verdes, 2 off-white e 2 verdes de novo. Agora vamos lá, nós vamos colocar 10, 12 pontos off-white. Dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E agora a gente vai colocar 2 verdes, 2 off-whites e 2 verdes. Então vamos lá. Opa. E agora a gente volta pro off-white para fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora 4 verdes para completar a carreira, 2 aqui, um em cima de cada um desses 2 pontos finais e 2 lá dentro do buracão. 1 e 2. 2 correntinhas de separação, começa tudo de novo. Eu vou completar a volta e volto aqui pra gente acabar, fazer a finalização da peça, tá bom? Pronto, ao finalizar aqui a carreira, a gente concluiu a peça, concluiu este quadrado, né? A gente vai cortar esses fios, os dois, com mais ou menos 1 palmo de sobra. Essa não é a hora de fazer economia, porque a gente vai usar esses fios para fazer o arremate. Então a gente precisa ter uma quantidade boa de fio para poder movimentar ele aqui na peça sem dificuldade, tá? Coloca lá o fio na agulha e a gente vai, ó, pular as 2 primeiras correntes, vai vir aqui na cabeça do primeiro ponto, de frente para trás. Ajusta aqui para ficar com mais ou menos a mesma distância das correntinhas que a gente tem aqui em cima. E agora a gente vai passar a agulha por dentro da última correntinha do último ponto. Já passa por dentro dessa correntinha e desse lacinho fio aqui atrás, ó. A gente vai passar por dentro dos dois para fazer um fechamento invisível de carreira. Nota que ele fica imperceptível aqui em cima. E aí a gente vai aproveitar que esse fio já tá na agulha e vamos esconder ele aqui por entre os pontos do avesso, né? Na parte do avesso. Então vai passando por aqui, por dentro do fio. Se certifica de que a sua agulha não tá vazando aqui na frente, né? Para você não tá levando esse fio lá para frente do trabalho.
gente vai passar por alguns pontos num sentido. E aí agora, ó, pula a última argolinha onde você passou, pula ela e volta com esse fio no sentido contrário, pra gente travar esse fio aqui no trabalho e ele não soltar com o tempo, tá? Não puxa sem segurar a pontinha para você não franzir o seu trabalho. Mas o que a gente vai fazer é isso, é voltar na direção contrária, deixando a pontinha presa lá. E aí eu passei, a gente começou a arrematar daqui, então eu passei esses fios para cá. Eu vou fazer a mesma coisa, vou pular essa da pontinha e vou voltar aqui por entre esses que eu já teci. E agora esse fio com certeza não vai escapar, porque ele tá travado em várias direções. Só cortar o excesso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com esse daqui. O que eu vou fazer é descer uma carreira com ele para não ficar fazendo muito volume de fio aqui nesse avesso. Então eu vou aqui passar por dentro dessa argolinha para travar esse fio, para prender esse fio aqui no avesso. Passar por mais um aqui, ó, para ele descer. Eu tô andando com ele por dentro do trabalho, tá vendo? Até chegar na carreira efetivamente. E aí eu vou num sentido, vou aproveitar que eu tô aqui nessa parte que é da mesma cor, né, e vou pular a primeira argolinha e voltar no sentido contrário. A gente pula a primeira, porque se eu não pular eu vou desfazer o trabalho que eu acabei de fazer, né, então não faz sentido, tem que pular a primeira para ela poder fazer uma trava no trabalho. Voltei aqui, passar por este, vou dar mais uns pra cá. E agora eu vou voltar, ó, o fio ficou curto para voltar, não tem problema, engancha a agulha aqui, já deixa ela prontinha para passar e aí volta o fio aqui para agulha, que aí ele vai, pronto, corta o excedente e a gente vai fazer a mesma coisa com os dois fiozinhos iniciais aqui. Eu vou pular o primeiro e vou voltar com ele no sentido contrário ao que a gente trabalhou na primeira carreira. Pulo o primeiro lacinho e volto com ele na direção contrária. Já vou finalizar que esse fio já tá bem curtinho. Pronto. Aproveitar que ele tá do avesso e te contar que se aparecer um fiozinho de subida naquele ponto inicial, não tem problema, tá? Faz parte do trabalho, ó. Quando a gente passa, né, o fiozinho que está sendo conduzido para a próxima carreira, às vezes fica uma marquinha no avesso, tá tudo bem, tá? Faz parte do trabalho, isso não interfere no resultado final do seu trabalho. E agora vamos esconder este aqui. Eu sempre prefiro esconder onde tem a mesma cor, né? Então eu vou subir essa carreira porque nessa daqui de baixo não tem
não tem off-white, né? Eu vou esconder nessa daqui, ó, na de cima, porque daí eu tenho aqui os pontinhos em off-white, onde eu posso fazer aquele esquema de pular o primeiro, sem que essa pulada, sem que essa alcinha fique muito marcada, ó. Ela fica escondida na mesma cor e aí não fica tão marcada. Eu prefiro trabalhar assim. Se você tem uma outra forma de arrematar e prefere, fica à vontade para usar, tá? Já travei ele aqui na volta de novo. E agora eu vou fazer um último travamento aqui, jogar ele pro lado de cá. Pronto. E agora que a gente terminou esse quadrado, a gente vai repetir esse processo mais 5 vezes, porque para nossa manta são necessários 6 quadrados iguais a esse, tá? Então eu vou tecer mais 5 e já volto aqui pra gente fazer a emenda da manta. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir fazer a emenda aqui na câmera, porque a gente não vai ter um ângulo para fazer, tá? Então eu já fiz a emenda, eu vou te ensinar a fazer essa emenda usando miniaturas. O que é importante você ver aqui? Por isso eu peguei a manta toda aqui. Eu quis fazer a emenda aparecendo assim, porque esses quadrados lembram azulejos. Então eu quis que a emenda lembrasse um rejunte, né? Tivesse aqui uma cor para fazer um rejunte. Se você quiser fazer a emenda de outra forma, você fica à vontade. Não é uma regra, tá? Eu quis fazer assim porque eu acho que esse detalhe funciona muito bem e deixa a manta mais bonita. Mas fica a seu critério. Você precisa observar que os quadrados são simétricos. Então, se eu tiver um ponto verde aqui, eu vou ter um ponto verde aqui. Se na hora da emenda você estiver emendando um fio de cor diferente ou de posição diferente, pode desmanchar que tá errado, tá? Para fazer a emenda, a gente vai acompanhar, os pontos vão ficar exatamente na mesma posição, do lado de cá e do lado de lá, certo? Dito isso, vamos fazer a nossa emenda então, usando as miniaturas que eu carinhosamente fiz com outra cor maravilhosa do fio flash. Caso você queira saber, ó, é a 317. O que a gente vai fazer? A gente vai posicionar os quadrados, na nossa manta aqui a gente tem 6, mas você pode fazer isso com quantos quadrados você quiser, tá? Eu gosto de começar emendando sempre a parte maior, né, a mais comprida. Então, eu vou deixar ela aqui para facilitar o meu trabalho, vou deixar ela na vertical, certo? Então, eu vou fazer primeiro essa emenda aqui, ó, todinha, e depois eu vou vir fazendo essas emendas aqui. Caso eu tivesse mais quadrados, tanto para cima quanto para os lados, eu ia seguir a mesma lógica, tá? Então, vamos supor que eu tivesse mais uma coluna aqui, eu ia fazer primeiro esta emenda, depois esta emenda, para só então fazer as emendas na horizontal, tá? E essa é a hora que a gente vai usar a agulha de numeração menor. A gente teceu a manta com a número 6, mas para facilitar a emenda eu vou usar a número 5, você pode usar uma 5,5 caso você tenha aí também, tá bom? Eu vou fazer a emenda também numa cor contrastante, que é para poder facilitar a visualização. Então eu vou fazer um nozinho corrediço aqui na agulha. Vou encaixar esse nozinho e o que eu vou fazer é... A gente tem 2 correntinhas de separação aqui, né, nos cantos. É importante que você considere que uma correntinha serve aqui para vertical e a outra correntinha serve para essa emenda horizontal. Então eu vou entrar na segunda correntinha, eu vou achar as correntinhas aqui, ó, uma tá aqui e a outra tá aqui, e eu vou entrar aqui na segunda.
E eu escolhi, ó, entrar primeiro no quadradinho do lado direito e depois aqui na argolinha do quadradinho do lado esquerdo. Vou pular primeiro, vou entrar aqui na segunda. E aí agora eu vou puxar o fio aqui por trás deles. Então, peraí. Vou posicionar aqui para você ver. Vou puxar o fio por uma das argolinhas. Vou vir aqui puxar pela outra argolinha. E agora eu vou sair dessa primeira argolinha que eu tinha já deixado na agulha. Vou de novo entrar, ó, na próxima argolinha do lado direito. E depois na próxima do lado esquerdo. E aí puxo o fio que tá vindo lá de trás, passa por uma, passa por outra. Ficou aqui, ó, ainda ficou um fiozinho aqui, então ele precisa passar por esse fiozinho, senão vai ficar ruim o trabalho. Pronto, passou. E agora eu vou passar por esse daqui. Como você está trabalhando com uma agulha que é um número menor do que o que a gente teceu, esse ponto precisa ser bem frouxo, senão a gente vai acabar franzindo esse trabalho. Então trabalha com a mão bem soltinha, bem leve, para você ter essa carreirinha aqui do meio bem soltinha, tá? Bem frouxa e não enrugar o trabalho. Vamos aqui no próximo, ó. A gente entra no meio da correntinha que forma aqui em cima do quadrado. Entrei aqui nesse, vou entrar no próximo, vou buscar o fio do novelo. Sai de um, sai do outro, sai aqui no terceiro. Vamos de novo. Puxa lá, puxa e puxa. Vamos pro próximo. É um trabalho bem simples de fazer, é só ter paciência. Eu gosto bastante do resultado que ele deixa, porque parece que o trabalho ficou com um rejunte mesmo. E como os desenhos têm um aspecto de ladrilho, fica bacana. Ó, tô chegando no último ponto. Então, esse é o último ponto do lado de cá, o último ponto do lado de lá. E aí, eu vou fazer só em uma correntinha, porque a outra correntinha vai ser dessa emenda de cá, né? Tenho duas, vou fazer em uma só, caso peguei do lado errado. Pega aqui, pega desse lado de cá, passa o fio por uma, passa pela outra, passa aqui. Primeira parte tá feita. Agora eu vou direto pra cá, ó. Vou pegar a segunda correntinha, do mesmo jeito que a gente fez aqui no primeiro. Então, pula a primeira, vem aqui na segunda correntinha. Vem aqui na segunda correntinha. Peraí, deixa eu deixar esse fiozinho aqui pro meio. A segunda correntinha. É importante deixar esse fio aqui no meio, tá? Pra você não ter bololô de fio quando você fizer esse movimento. E aí, ó, a gente vai seguir no mesmo processo. Passa por um, passa por outro, passa pelo terceiro. Tá vendo que tá ficando bem frouxinho, ó? Ele tá bem larguinho, para não enrugar o trabalho. Passa por um, passa por outro. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ó, é o último ponto do lado de cá e também é o último ponto do lado de cá. A gente tá bem alinhado. E agora só uma correntinha. Uma correntinha daqui, uma correntinha daqui. E foi. E agora a gente vai pro terceiro e último bloquinho aqui de 2 quadrados. Lembra de deixar o fiozinho aqui pro meio. E vamos aqui. Achei o segundo.
a segunda correntinha, pulei a primeira, achei a segunda aqui e agora vou buscar aqui atrás. Então, passa por esse e passa por esse. Último ponto, tudo casou, tá vendo? Sem pressa a gente consegue fazer bem direitinho e não deixar passar nenhum ponto no lugar errado. Pronto. E aí, para terminar, eu vou fazer uma última correntinha que vai travar o meu trabalho. Corto o fio com uma sobra boa, puxo ele aqui e pronto, a gente tem a vertical emendada. E agora como que eu vou emendar as horizontais? Vira o trabalho, que a gente vai trabalhar aqui, né, nessa direção, e a gente vai fazer a mesma coisa. Como a gente já tem essa emenda aqui no meio, esse fio precisa vir aqui por baixo, tá? Então não esquece disso. Ele tem que vir de baixo, senão a gente não consegue manter esse efeito. Nozinho corrediço para começar o trabalho. E a gente vai aqui, ó, no mesmo esquema. Acha a segunda correntinha para começar, porque a gente vai usar a segunda correntinha assim, e a primeira correntinha acaba sendo desse trabalho de cá. Então, achei a segunda correntinha, vou nesse lado. A segunda correntinha deste lado aqui é essa aqui. E aí, ó, passou por uma, passou pela outra, passou pelo terceiro. Vai de novo, pro lado de cá, pro lado de cá, passou, passou, passou. Vamos pro próximo, este e este. Passou, passou e passou. Mais um. Vem e vem. A gente está no penúltimo ponto. Chegamos no último ponto. Depois vai ter a correntinha. Opa, opa. E agora a correntinha que a gente poupou na ida, né? Aqui, ó. Uma correntinha e outra correntinha. Pula um. Pula dois, pula três. E agora, para passar pro lado de lá, a gente vai fazer uma correntinha que vai sobrepor essa emenda, tá? Então a gente faz uma correntinha simples, ó. Cheguei aqui no último ponto, para passar por cima desse aqui, uma correntinha simples, e eu vou voltar para o mesmo esquema de cá. Pego uma correntinha do lado de cá, uma correntinha do lado de lá, e passou. Primeiro ponto do lado de cá, o primeiro ponto do lado de cá e passou.
Chegamos aqui no último ponto. Aquela correntinha que estava sobrando. E aí a gente faz uma última correntinha para travar o trabalho. E vamos fazer essa emenda do lado de cá da mesma forma. Passar aqui por baixo. Por conta dessa emenda do meio que a gente tem que passar por baixo, tá? É importante que ele venha assim, por baixo da emenda aqui, ó. Vai facilitar a vida. Então, a correntinha do lado de cá, com a correntinha do lado de cá. Vamos buscar esse fiozinho aqui na parte de baixo. Foi, puxou um, puxou outro, puxou outro. E aí vamos lá pro primeiro ponto. Fiz a correntinha 3, aqui eu fiz a correntinha 3, tá certinho. Podemos seguir. Tá? O último ponto, e aí falta só aquela correntinha que fica aqui em cima. Uma correntinha, outra correntinha, puxou, puxou, puxou. E aí chega aqui no meio, eu tenho que fazer uma correntinha para atravessar para o lado de lá. Pronto, tá vendo? Tudo emendadinho, bonitinho, sem buraco aqui no meio, sem falha na emenda, sem franzir nem nada. A gente usa agulha menor porque é mais fácil de passar pela cabeça dos pontos que a gente fez com uma agulha que é um número maior, né? Então acaba facilitando esse processo aqui se você usar uma agulha menor. Isso significa que você não possa usar a agulha número 6? Não, não significa. Você pode usar. O seu trabalho apenas vai ser mais demorado e mais trabalhoso do que se você fizer com agulha menor, tá bom? Agora vamos partir para a barra da peça, certo? Para fazer a barra, a gente também vai usar a agulha uma numeração menor do que a gente usou para tecer. Por quê? Porque quando a gente trabalha com o fio conduzido,
A própria condução, a alternância de cores, dá uma travada nessa trama, né? Ela dá uma fechada na trama e prende a trama. O crochê não fica tão solto. E a barra não vai ter condução de fio. E aí a tendência é que a gente trabalhe com uma mão mais frouxa, mais suave, e isso vai acabar embabadando a sua borda. Então, para que não embabade, a gente vai trabalhar com uma agulha um número menor, né, 1 ou 2, no meu caso tá 2 números menores, porque eu podia estar usando a 5,5, mas eu estou usando a 5. E eu vou trabalhar com a cor do desenho para fazer a borda, não com a cor principal do trabalho, justamente para trazer esse contraste. Eu não costumo começar no canto, eu gosto de começar no meio de uma das laterais, mas não sobre uma emenda, tá? Então a gente vai começar aqui num momento qualquer da lateral, sem ser ali numa das emendas, e eu vou te mostrar como a gente vai trabalhar quando chegar ali na emenda, tá? A gente vai fazer aumento só nos 4 cantos, literalmente, da peça, tá? Então a gente vai trabalhar com aumento só aqui. Quando a gente chegar nesses buracões aqui no meio da peça, a gente vai colocar só um ponto. E aí quando eu estiver chegando ali eu te mostro. Eu fiz um nó corrediço na agulha e vou segurando esse nó aqui, ó, com o dedo, vou dar uma laçada para já fazer o meu primeiro ponto alto. A gente vai fazer ponto sobre ponto até chegar lá naquela emenda no meio do trabalho, tá? Onde a gente juntou os quadrados. Por enquanto, ponto sobre ponto. Olha, chegamos aqui na emenda. Então, quando você chegar na sua emenda, o que você vai fazer é colocar um ponto nesse buracão, um ponto sobre a emenda, furando a emenda. Você vai vir aqui, ó, onde você fez esse ponto, fura ele, dá uma alongada, porque esse ponto tende a ficar mais baixo que os outros. Então, dá uma alongadinha para ele acompanhar a carreira. E aí, outro ponto dentro do buracão. E pronto. A gente vai seguir assim. Deixamos já isso aqui de forma plana. Agora a gente vai seguir ponto sobre ponto até a próxima emenda. E aí eu já tô aproveitando, ó, para arrematar o fio dessa emenda aqui, tá? Ele ficou solto ali, eu deixei porque eu já sabia que eu ia conseguir tecer arrematando ele aqui nessa lateral. Então não tem problema, é só conduzir ele como se você estivesse conduzindo para a troca de cor mesmo, mas você está na verdade arrematando ele. Vou deixar ele aqui, ó, tem um pedacinho dele ainda, eu vou deixar ele solto, e depois eu vou colocar ele na agulha de arremate e fazer aquele sisteminha de pular uma correntinha e voltar ele no sentido contrário, para ele não soltar. Então já parei de conduzir ele, já deixei ele ali atrás.
Olha, a gente tá chegando numa quina. Nas quinas a gente vai fazer o mesmo esquema de aumento que a gente fez até agora. 2 pontos altos dentro do buracão, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos dentro do buracão. E aí, ó, não esquece desse pontinho aqui do cantinho. A gente vai ponto sobre ponto novamente, até chegar na próxima emenda. E aí a gente vai fazer aquele mesmo sistema que a gente fez na primeira emenda do lado de cá, que é colocar um ponto alto no buracão, um ponto alto, alonga ele, né, dá uma esticada nele, ele é feito exatamente dentro do ponto da emenda, e outro ponto alto dentro do buracão. Nota que aqui, ó, ele fica super plano aqui, e a gente vai conseguir na próxima carreira já deixar esse ponto mais espichadinho, ele já vai ficar super homogêneo com os demais. Fica bem legal. Eu vou fazer a volta na manta e volto aqui com você pra gente fazer o fechamento de carreira e a subida para a próxima carreira, tá bom? E aí chegou aqui na ponta, a gente vai fechar a carreira do mesmo jeito que a gente vem fechando as carreiras de quadradinho. Pula o primeiro ponto, vai na cabeça do segundo ponto, 2 correntinhas e ponto sobre ponto até chegar nas quinas. Somente nas quinas a gente vai colocar um aumento, colocando lá no buracão 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Do mesmo jeito, ó, vou deixar aqui para conduzir isso no sentido contrário depois com a agulha de tapeceiro e ponto sobre ponto. Olha, eu quero que você veja aqui, ó, que onde a gente alongou um pontinho na carreira anterior, agora já tá completamente uniforme, da mesma altura. E o trabalho segue normal, tá vendo? Vou fazer aqui algumas carreiras e já volto com você. Eu optei por fazer 5 carreiras de borda, que eu acho que ficou proporcional ao desenho, à manta. E a gente vai fazer a finalização invisível aqui, cortando o fio do novelo, tira a pontinha por dentro do último ponto executado. E aí com a agulha de tapeceiro, a gente vai finalizar com fechamento invisível. Pula as 2 correntinhas do primeiro ponto, vai lá na cabeça do segundo ponto, ajusta aqui para ficar mais ou menos do mesmo tamanho dos demais, joga o fio lá para trás e a gente vai fazer, vai esconder esse fio aqui. Eu quero que você repare como, diminuindo a numeração da agulha para a borda que não é conduzida, a gente não tem nada franzido aqui, ó. Coisa que aconteceria se a gente estivesse trabalhando com a agulha número 6, porque como o ponto é mais solto, mais frouxo na borda, ele realmente ia embabadar. E trabalhando com uma agulha menor, fica 100% plano, e aí o trabalho fica com um acabamento melhor. Aí é só esconder os fios aqui do avesso, e o trabalho está pronto.
Eu espero que você tenha gostado da aula e eu vou te convidar para seguir a mim e a Pinguim nas nossas redes sociais.